Bom dia a todos. É uma alegria para nós estarmos aqui reunidos nessa manhã em que nós vamos juntos fazer essa reunião virtual para falar sobre o item 11 do capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, que é denominado Não julgueis para não serdes julgados. É uma alegria para nós estarmos juntos, embora não estejamos fisicamente próximos, mas sabemos que estamos todos ligados, né, pelos fios do coração, com o amparo da espiritualidade amiga. E para iniciar, nós vamos convidar todos para fazer uma prece juntos, a fim de que nós possamos nos ligar. Senhor Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade dessa manhã, de nos reunirmos em teu santo e amado nome, a fim de que tudo que foi planejado possa ser realizado com o amparo dos benfeitores espirituais que trabalham na Casa da Acolhida. Que as bênçãos do seu amor, Senhor, nos alcance os nossos corações, nos fortalecendo nos nossos melhores propósitos, a fim de que essas vibrações em favor de todos nós alcancem os corações daqueles que recebem tratamento na casa, daqueles espíritos do plano espiritual ligados às atividades da Casa da Acolhida, os seus tarefeiros, os seus cooperadores, colaboradores, frequentadores, os familiares, e a todos, Senhor, que possam receber, segundo o merecimento, segundo a tua vontade, os recursos do mais alto de misericórdia, oferecidos a nós para o enfrentamento dos nossos desafios terrenos. Em especial, Senhor, nós te rogamos, ajuda-nos a alcançar os corações que necessitam de receber a tua mensagem de consolo, de misericórdia, de perdão. E ajuda-nos, Senhor, a abrir o coração e a mente, a fim de que tudo que foi planejado possa ser realizado com paz, com harmonia, com alegria, segundo a tua mensagem de amor e paz. Fica conosco, Jesus, abençoa-nos e ilumina-nos, hoje, agora e sempre. Então, mais uma vez, bom dia. O tema nosso para a palestra dessa manhã é, como nós já dissemos, o item 11 e o item 12 do capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando a gente reflete sobre esses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante que a gente verifique, no que diz respeito às bem-aventuranças, que Jesus deixou para nós ali uma estrutura, né, de fala, de ensinamento, que nos remete a essa condição da doutrina espírita de fé raciocinada. Por que nós estamos falando isso? Ora, o capítulo chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a bem-aventurança diz, porque alcançarão misericórdia. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de convidar os irmãos à reflexão é que há uma relação de causa e efeito nas próprias bem-aventuranças. Então ela diz, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quer dizer, quando a gente trabalha no coração essa capacidade de ter misericórdia pelo outro, ter uma visão misericordiosa da vida, há um efeito, que é alcançar misericórdia, ou receber misericórdia, ou viver uma vida envolvido por misericórdia. Então, ter misericórdia causa misericórdia para nós. É uma relação de causa e de efeito. Não é? E por que nós estamos falando? Porque o item 11, que diz para nós, não julgueis para não serdes julgados, ele diz a mesma coisa.
Veja que ele é baseado numa passagem do Evangelho de Mateus que diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto, olha aí, uma expressão muito parecida com porquê, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então a gente percebe que a proposta, a estrutura da frase do Evangelho de Mateus é exatamente nos fazer refletir sobre o efeito daquilo que a gente cultiva no nosso coração, né? Como a própria misericórdia. Então, se nós julgamos, né? E aqui nós vamos buscar o pensamento do Emmanuel sobre julgar, para poder entender bem o que quer dizer, né? Se nós julgamos, se nós usamos temos essa prática, né? Ou esse condicionamento dos julgamentos, nós seremos julgados. E na mesma medida que nós utilizamos para avaliar os outros, nós vamos ser avaliados. Como que a gente pode refletir sobre isso? O Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele tem uma mensagem que se chama A Tua Medida. Ela é uma mensagem bem interessante para a gente refletir, porque o que ela diz? Ele, a partir dessa passagem, ele fala, olha, à medida que a gente utiliza para julgar, para avaliar situações da nossa vida, a gente é prisioneiro dessa medida. Quer dizer, a gente é enquadrado nessa medida. E ele começa a dizer para nós o seguinte, a partir dos conceitos que a gente traz no nosso coração, no nosso íntimo, que vem das nossas experiências anteriores, vem da educação, vem de todo o nosso histórico que está para trás, de espíritos imortais, a partir desses conceitos, a gente projeta esses conceitos no mundo. Então, a gente avalia tudo que está à nossa volta a partir do que a gente tem dentro de nós. E ele demonstra para nós, por exemplo, ele dá alguns exemplos para a gente entender melhor isso. Ele fala, olha, se a gente tem o conceito de doença como associada à infelicidade, ou, por exemplo, a desencarne, quando a gente adoece, nós vamos perceber aquilo como desencarne. E não necessariamente doença é igual a desencarne. Né? Ele diz, por exemplo, quando a gente está diante de um casal em que o esposo é mais velho e a esposa é mais nova, muitas vezes a gente observa e faz os nossos julgamentos como se aquilo não fosse uma relação legítima, ou uma relação envolvida pelo sentimento. Por quê? Por causa da cultura que a gente traz dentro de nós. Mas, na realidade, quando a gente vai observar de uma forma mais idônea ou de um pensamento mais livre, né, nós começamos a perceber que os espíritos, né, eles são imortais e eles têm experiências no corpo físico. Então, o relacionamento afetivo não é regido necessariamente pelo aspecto físico, não. Né? Como é que nós vamos saber se aqueles dois espíritos de idades diferentes, eles não têm já uma relação de outras existências, né? E ali eles não se encontraram para permanecer por menos tempo juntos, né? E embora uma seja mais nova, o outro mais velho, nós não temos como avaliar. Então a gente é prisioneiro, às vezes, de conceitos que a gente assimila e reproduz. E ele vai trazendo várias situações, por exemplo, pais que têm filhos homossexuais e no passado tinham um pensamento de que a homossexualidade é associada à infelicidade. Então, quando descobrem os próprios filhos nessa experiência, ficam profundamente deprimidos. Por quê? Porque na mente deles a ideia da vivência da homossexualidade está ligada à infelicidade. Então, isso quer dizer, segundo a mensagem do Hamed, que nós somos prisioneiros dos nossos próprios conceitos. E o ato de julgamento é exatamente esse ato em que a gente vai começar a fazer com que os nossos pensamentos eles interfiram
né, no ambiente onde a gente está. Por quê? O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na lição número 1, ele intitulou Espelho da Vida. O que ele diz para nós? Ele diz para nós que a mente do espírito, é como um espelho. E que ele vai se desenvolvendo, né? E ele pode refletir a luz divina, ou ele pode refletir os desequilíbrios de cada um de nós. Na medida em que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai cada vez mais refletindo a luz divina. Na medida em que a gente mantém, né, os nossos condicionamentos, né, de retaguarda, as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas imperfeições, essa luz ela não se reflete, né? Então, nós vamos refletir, na verdade, o que a gente emite, né, mas não como o reflexo da luz divina. Vamos refletir outro tipo de vibração e de imagem. Quais imagens? Nós vamos refletir aquilo que a gente cultiva em nós, em termos de desequilíbrio, em termos de pensamentos negativos, em termos de pensamentos frívolos, que faz parte do nosso processo evolutivo, aprender a refletir essa luz divina. Em outras palavras, o Emmanuel diz para nós, olha, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas repercutem à nossa volta. E os nossos pensamentos, sobretudo, repercutem também. E tudo é regido por esses pensamentos nesse processo de ressonância, né? A gente emite essas ondas eletromagnéticas que vão gerando em nosso entorno um campo de atração. E esse campo de atração vai situando, né, várias pessoas ao nosso entorno, nos fazendo ter experiências condizentes com aquilo que a gente necessita de ter para despertar. Nesse processo de despertamento que todos nós vivenciamos aqui na Terra, nós vamos percebendo, né, nós vamos compreendendo que é preciso renovar os nossos pensamentos, renovar os nossos conceitos, reciclar esses conceitos. Por quê? Nós trazemos muitos preconceitos do passado, muitos condicionamentos, muitas ideias equivocadas que precisam ser iluminadas pelas leis divinas. E esse é o sentido da nossa existência física, né? O sentido da nossa experiência no corpo físico é exatamente ter vivências que vão renovar a nossa visão sobre a vida, vão nos fazer transformar a nossa forma de ser, vão nos fazer buscar, aprender a refletir essa luz divina. E nesse processo todo, nós, pelos pensamentos, pelas atitudes, pelos sentimentos, sobretudo, né, nós vamos criando aquilo que está ao nosso entorno. É nesse sentido que a mensagem do Emmanuel chama espelho da vida. E ele vai dizendo para nós exatamente esse processo de interação com a vida que atrai e repele. Onde nós estamos querendo chegar? Ora, se nós, nesse processo todo de vivência, nós convivemos com as pessoas, engendrando pensamentos sobre elas, pensamentos que geram sentimentos em nós, nós estamos nesse processo de julgar, né? E isso vai gerando para nós exatamente o reflexo que reproduz exatamente o que a gente está vivendo em relação ao outro. Então vamos dar um exemplo. Se a gente vive muita rigidez na nossa vida e a gente quer enquadrar todo mundo dentro da nossa ótica, dentro daquele mundinho que a gente vive, né, de uma forma quase que automática, nós vamos estar convidando a vida a fazer isso conosco. E por que isso acontece? Isso acontece por causa de um princípio de justiça. Uma das formas da gente compreender bem a justiça é exatamente vivenciar a lei de causa e efeito. Justiça é causa e efeito, né? Então, eu tenho uma atitude que gera dificuldade para o universo, para o mundo, para as pessoas que estão à minha volta, e isso reflete sobre mim. Então, alguém se aproxima de mim, cometeu um equívoco, um erro, e eu, com a minha mente, eu começo a pensar negativamente sobre aquilo que a pessoa fez. Então, eu começo a vibrar negativamente em relação àquilo que a pessoa fez.
Isso faz com que eu crie até dificuldades para a própria pessoa. Por quê? Eu imito vibrações em direção a ela e essas vibrações vão afetar a sua vivência, né? A depender da sua resistência às minhas vibrações negativas. O Gilson Freire ele tem um exemplo bom sobre essa interação que se chama ressonância, né? Essa interação se chama ressonância. O meu pensamento vibra, né, determinado tipo de pensamento, o meu sentimento emite essas ondas eletromagnéticas que vão chegar no outro espírito, né, encarnado ou desencarnado que tiver no meu raio de ação. O Gilson Freire fala dos violões, fala dos diapasões. Ele diz o seguinte: nós somos como diapasões. Diapasão é aquela pecinha que a gente usa para afinar o violão, né? Então, nós temos que nos imaginar como violões. Imagina dois violões, um na frente do outro. Se eu toco a corda Dó, vai emitir um som na vibração do Dó. A corda Dó do outro violão vai vibrar. A corda Dó do outro violão vai vibrar. Na mesma ressonância, né? Na mesma vibração. Se eu toco a corda Ré, sem tocar no outro violão, a corda Ré vai vibrar. Por quê? A onda é uma onda sonora, ela vai caminhar pelo ar e vai acionar a outra do outro lado, né? Quando a gente pensa em nós como espíritos, nós somos emissores de ondas eletromagnéticas. Então, quando a gente encontra com alguém que tem um vício, qualquer que seja, um defeito, uma necessidade de aperfeiçoamento num determinado campo, vamos supor, a pessoa mente. Então, a nossa mente pode se aproximar dessa pessoa pensando assim: nossa, já veio o mentiroso, vai contar mais uma mentira, quer ver? Só que sem perceber, nós estamos emitindo uma vibração e um estímulo para essa pessoa, para que ela se expresse naquele aspecto dela. Então esse meu julgamento, que isso é um julgamento, né? Eu estou a partir de um conceito meu imprimindo nela uma ideia que é minha. Ela pode não estar nem pensando em contar uma mentira nem nada, mas eu já estou aí vibrando para ela. E ela, como é um violão do outro lado, essa vibração vai tocar nela. Se ela não tiver resistência moral, eu estou estimulando ela a se apresentar para mim como alguém que mente. Então esse processo que nós muitas vezes não percebemos, ele é ativo na nossa vida. O Emmanuel fala espelho da vida, nós somos espelho da vida. Então às vezes a pessoa chega para nós sem perceber estamos estimulando ela e ela acaba até mentindo para nós. E vai embora e encontra com a outra e com a outra ela fala a verdade. Então é engraçado porque a gente não percebe esse processo, mas ele está muito mais vivo na nossa vida do que a gente imagina. Veja que esse movimento de emitir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ele acontece a todo momento. A Joana de Ângeles diz que nós temos por dia de 70 a 90 mil pensamentos diários. Imagina o que nós não estamos construindo no nosso universo, assistindo televisão todos os dias na hora do jornal e vendo essa série de notícias negativas que estão invadindo os nossos lares todos os dias, né? Com aquelas reações de intolerância, aquelas reações de julgamento. Então isso tudo é uma oportunidade de a gente perceber que nós estamos construindo um ambiente à nossa volta. Por outro lado, se a gente começa a aceitar o convite do Espiritismo para despertar no nosso coração essa potencialidade de visão misericordiosa, de visão indulgente, de visão amorosa, né? Porque todos nós um dia vamos desenvolver isso à plenitude, plenamente. Mas nós estamos na caminhada. O Espiritismo nos demonstra, a partir do Evangelho de Jesus, que o caminho da felicidade, né, bem-aventurados, felizes é aqueles que aprendem a desenvolver o olhar de misericórdia, o olhar de indulgência. O olhar de indulgência. E o que é esse olhar de indulgência? Esse olhar de indulgência é a nossa capacidade de perceber um pouco além daquelas questões superficiais que estão se apresentando. A perceber o processo de uma forma mais ampla. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos aqui na Terra em movimento de aprendizado. Todos nós erramos. Todos nós
temos novas oportunidades de aprender. Então todos nós precisamos de misericórdia. Só de lançar esse olhar mais amplo sobre nós e sobre o outro, a gente já começa a recuar nesse movimento do julgamento. E o Emmanuel, ele vai trazer para nós na questão número 63 do livro O Consolador, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que ele complementa o Livro dos Espíritos. Né? É um livro de perguntas e respostas dirigidas ao Emmanuel, perguntas muito bem elaboradas, que elas ajudam a gente a desdobrar ainda mais o Livro dos Espíritos. Né? E na questão 63, nós vamos ver que o livro O Consolador, ele traz para nós uma reflexão sobre o não julgueis. E o Emmanuel ajuda muito a gente a compreender. A pergunta: considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir o bem do mal sem julgamento? Olha que pergunta boa. Entre julgar e discernir, há sempre grande distância. O ato de julgar, para a especificação de consequências definitivas, pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. O Emmanuel, com essa resposta, a partir da pergunta muito bem formulada, ele vai nos possibilitar fazer uma distinção entre julgar e discernir. E essa distinção, ela vai exatamente nos possibilitar fazer uma diferenciação entre o que dizia a lógica de justiça de Moisés, né, a primeira revelação divina, com a lógica de Jesus. Há um paralelo entre esses dois conceitos do Emmanuel que nós vamos traçar já já. Então o Emmanuel fala: o ato de julgar é a especificação de consequências definitivas, que pertence à autoridade divina. Quando a gente estuda a lei de causa e efeito, a gente compreende que tudo que a gente faz é uma semente. Pode ser uma semente boa ou uma semente má. Se for uma semente boa, nós vamos colher os efeitos positivos. Se for uma semente má, nós vamos colher os efeitos negativos. Né? Isso é a lei de causa e efeito. Isso implica que em tudo que a gente realiza, pensa, sente, fala, age, né, nós vamos ter implicações. Só que essas implicações, elas acontecem segundo a lei divina. O problema nosso é que quando a gente se arvora a julgador, nós queremos passar na frente da lei divina e definir quais os reflexos das atitudes dos outros. Isso é um problema grave. Porque o Emmanuel está falando aqui, olha, julgar é a especificação de consequências definitivas. Então nós vamos dar um exemplo. Vamos supor que nós estamos tendo a nossa convivência familiar e a gente observa que o filho do nosso irmão, o nosso sobrinho, ele está tendo uma postura de ingratidão com o pai dele. O pai dele adoeceu e o filho está ignorando a enfermidade do pai, não apoia, vai cuidar da sua vida e vira as costas para o pai. E nós, como tio, estamos lá observando o nosso sobrinho. Então nós temos duas posições. A primeira posição é o julgar. O que é o julgar? Eu posso observar o meu sobrinho, pensar comigo, é um ingrato. Quer dizer, eu já coloquei nele um rótulo, né, de ingratidão. Só que eu não faço só isso, não. O que eu faço? Eu começo comigo mesmo e falar assim, ele não é o sobrinho que eu esperava que ele fosse. Então, a partir de agora, eu começo a tratar ele diferente. Agora, eu não vou ser mais o tio bom que eu sempre fui com ele, porque ele não merece. Veja que isso é um ato de julgamento. Veja que eu estou definindo consequências a partir da escolha dele. Por quê? Porque a ingratidão, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala a ingratidão dos filhos e os laços de família. Né?
A ingratidão tem os seus efeitos. Se a gente é ingrato, nós vamos ter a experiência de vivenciar a ingratidão dos outros para conosco. Mas isso é um processo natural. Eu, na minha condição de tio, eu posso, ao invés de fazer esse julgamento e já fazer esse movimento de exclusão, porque o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo. Eu estou decidindo ali começar a dar um tratamento diferente ao meu sobrinho, no sentido de fazer com que ele sofra o efeito da sua própria escolha. Mas isso vai se dar de um processo natural. Quer dizer, a ingratidão dele, a ingratidão do meu sobrinho não é comigo. A ingratidão é com o pai dele. Então é uma relação entre os dois. E esse processo vai naturalmente se organizar. Eu posso, avaliando essa situação como tio e amorosamente, até me aproximar do meu sobrinho e conversar com ele da melhor forma que eu puder. Mas daí, ao engendrar consequências definitivas, como por exemplo, ir na família e começar a falar mal dele, a começar a falar ele é um ingrato, e começar a julgar todo mundo contra ele, eu estou no campo dos julgamentos. E eu estou querendo interferir num processo que a lei de causa e efeito naturalmente vai solucionar. O que a gente vê, por exemplo, quando os irmãos nas reuniões mediúnicas, eles veem envolvidos o sentimento de vingança? É exatamente isso que está acontecendo com eles. Aconteceu a situação com eles, então eles querem julgar o outro pelo mal que o outro fez e agora querem engendrar consequências definitivas a partir daquela escolha. E embrenham na vingança. Né? Sem perceber que o melhor julgamento e o único julgamento verdadeiro pertence à divindade, é o que o Emmanuel está falando nessa questão. Então a gente se arvora a sermos juízes da vida, e essa não é a nossa função. Né? Os juízes da vida são as leis divinas que atuam diretamente na consciência de cada um. E qual que é a opção que a gente tem diante do erro do outro e do nosso erro? Aí o Emmanuel esclarece no discernir, que é outra postura. Então o Emmanuel fala assim, o direito de análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Olha a diferença. Então eu estou diante de um erro, eu estou diante de uma situação de alguém que está em equívoco, causando mal a outra pessoa, a ele mesmo ou a outras pessoas. Então eu tenho ali o direito de discernir. Então eu avalio a situação e falo, olha, essa situação vai causar muito mal. Mal para as pessoas e mal para essa pessoa que eu estou vendo errar. Mas eu fazendo essa distinção, eu vou identificar qual o meu papel naquela situação. Então, qual que é o meu papel nessa situação toda? Olha, eu sou tio, eu tenho liberdade com ele, eu posso me sentar com ele e falar, meu filho, você está percebendo que seu pai está muito doente, precisando muito de você? Dê um apoio a ele. Seu pai sempre foi carinhoso com você, sempre se dedicou a você, seu pai te ama profundamente, ele está muito precisado de você. Eu sei que você deve estar apertado, com outros compromissos, mas cria um espaço para você auxiliar seu pai. Ora, o que eu fiz? Eu encontrei dentro de mim um recurso para auxiliar, e eu estou refletindo a luz divina. Então, ali eu não me vinculei negativamente, ali eu não empurrei ele para mais dificuldades, ali eu promovi lucidez. E esse é o caminho de todos nós na caminhada terrena. Despertar essa potencialidade. É totalmente diferente. Ao passo que, no momento mais difícil dele, que é o momento que ele está errando, eu estou semeando o erro mais ainda em torno dele. Por quê? Se eu faço o contrário. Então eu vou lá, minha família inteira, jogo toda a família contra ele. Então todo mundo vai se voltar contra ele. E esse é o processo que acontecia vivamente e acontece até hoje no povo hebreu quando Jesus chegou. Por quê? Porque essa lógica, essa ideia de julgamento, essa ideia de justiça que a gente tem, que traz lá do Antigo Testamento, do olho por olho, dente por dente. O que é o olho por olho? Causa, efeito. Né? A especificação de consequências negativas. Então, eu arranquei o olho de alguém, eu vou ter que ter o olho arrancado. Né? Consequência definitiva. Eu matei, eu vou ter que ser morto. É essa lógica de justiça segundo o Antigo Testamento, segundo o nosso entendimento, né, do Antigo Testamento. Então vem Jesus
Vem Jesus com o seu amor, com a sua misericórdia, nos convidando a entrar numa nova fase da humanidade, que é fecundar exatamente essa lógica de justiça pela lógica da misericórdia, que é exatamente deixar esse condicionamento de julgar e de já determinar as consequências, aguardando a inteligência e a perfeição da providência divina, né, naquilo que compete ao outro, porque se eu me observo e percebo o que eu preciso fazer, eu realizo segundo a minha consciência e eu estou em paz. Mas se eu quero entrar no universo do outro, já provocar todas as consequências em relação à pessoa, aí eu já estou completamente equivocado e desconectado da providência divina. Então, essa era a lógica de Jesus quando ele encarna na Terra, e ele vem exatamente fecundar essa lógica de justiça, né, da misericórdia. E como é que a gente pode resumir essa lógica de justiça fecundada da misericórdia? A gente resume isso na compreensão de que todo esse processo da lei de causa e efeito é um processo pedagógico. É um processo pedagógico, né? O sentido da atuação da lei de causa e efeito em nós, como expressão da justiça, é segundo a gente vê na questão 876 do Livro dos Espíritos, né, que define para nós a justiça, é ensinar a gente a se colocar no lugar do outro. Por quê? A gente provoca o mal, fere o outro e não percebe o que fez. Quando a lei de causa e efeito atua sobre nós, a gente sente. Então, a gente hoje está lá no meio do ambiente de trabalho falando mal de alguém que está ausente, né? No outro dia a gente chega no trabalho, a gente vê lá o bolinho conversando, quando você entra no ambiente todo mundo silencia. E na hora a gente tem aquele sentimento, estão falando de mim, mal de mim, na minha ausência. Quer dizer, isso é o que? Lei de causa e efeito. Isso é o processo de uma situação muito corriqueira, demonstrando para nós, olha, a gente semeia, a gente colhe. Né? A gente semeia, a gente colhe. E nesse processo todo a gente vai despertando, olha, eu não vou fazer isso com ninguém, porque isso dói, isso faz mal, isso não me faz bem. Né? Não faz bem a mim, não faz bem ao outro, então eu não quero para mim. E é nesse sentido que a questão 876 diz para nós, que Deus depositou no coração de cada um de nós essa capacidade de sentir a injustiça. E quando a gente tem dúvida, a gente se coloca no lugar do outro. Ou a gente pensa naquilo que não queria que os outros fizessem em relação a nós. Por isso que justiça é, antes de tudo, um sentimento. A gente sente, é aquele desconforto. Né? Mas isso não serve para que a gente desenvolva aversão em relação aos outros. Né? Desenvolva prevenção em relação aos outros. Isso é para que a gente desperte a nossa mente para perceber que é possível viver diferente. É possível cultivar em nós um sentimento, né, que transforma esse processo todo. E como? Renovando o nosso pensamento, renovando os nossos sentimentos e desenvolvendo esse olhar de indulgência. Esse olhar em que vê no fundo que lá dentro tem uma criatura humana em processo de aprendizado e que Deus depositou em germe, a luz ali dentro. Né? Que Deus, no seu processo de ensino, com todos nós, vai cultivando o despertamento de cada um de nós. Né? E que quando a gente erra, nós estamos inaugurando sofrimento para nós. Isso tudo cria em nossa mente predisposição a sentimentos diferentes. Então nós vamos sentir compaixão, nós vamos sentir piedade, nós vamos sentir vontade de ajudar, nós vamos sentir a vontade de fazer uma prece, nós vamos sentir a vontade de auxiliar, nós vamos silenciar. Porque, olha, a pessoa está ali necessitada daquilo que a gente tem para oferecer de bom. E se a gente não tem nada para oferecer de bom, para que a gente não se vincule no mal, a gente silencia. Isso é uma forma de libertação. Por outro lado, se a gente desenvolve julgamento, sentimentos negativos, né, já engendra, né, ou já pensa, já define consequências, né, como se a gente fosse a própria lei de causa e efeito, nós estamos nos vinculando. Por quê? Definimos para o outro, estamos definindo para nós. A hora que o outro mais precisou, nós estamos empurrando ele para o erro. O que vai acontecer conosco? Na hora que a gente mais precisar, nós vamos ter alguém ali para apontar o dedo para nós e para nos acusar. E quantos de nós, na nossa existência, não vivenciamos isso? Por quê?
porque viemos de um passado de acusações, de julgamentos, e nós não estamos falando só da convivência do dia a dia, não. As funções que alcançam muitas pessoas, né? Pessoas que adquirem funções de poder, que irradiam para várias outras pessoas, né? Que compromissos não são esses, né? Esses compromissos na política, esses compromissos na coordenação religiosa, esses compromissos nos tribunais do passado. Tudo isso vem no nosso inconsciente provocando as situações e que nós vamos enfrentando, né? E daí a importância da gente ter serenidade, tranquilidade, mas sobretudo de olhar para dentro de nós para que a gente não reproduza, né? Não cultive esse tipo de sentimento. E depois da ajuda do Emmanuel, nessa questão entre o discernir e o julgar, questão número 63 do livro Consolador, nós vamos aqui falar um pouquinho do item 12, que segundo o irmão X, é a passagem da mulher adúltera, segundo o Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, é uma das passagens mais importantes no que diz respeito à renovação do nosso entendimento sobre a justiça na Terra. E ele diz, palavras dele no final do capítulo, o capítulo número 13, ele diz o seguinte, que depois que Jesus auxiliou a mulher adúltera, todas as instituições de justiça da Terra, elas tiveram ali um marco para renovar o seu entendimento sobre a justiça. Veja a importância dessa passagem, porque a gente no dia a dia estuda muito ela, mas às vezes passa despercebido que essa passagem de Jesus é um marco para todos os tribunais de justiça da Terra, é um marco para todas as instituições de poder executivo, poder judiciário, todas as repúblicas, as constituições, os estados na Terra das Nações formadas, né? Que tem os estados de direito, toda essa estrutura política, administrativa, normativa, tudo isso, né? Todas essas organizações institucionais que a gente verifica, elas estão envolvidas nesse processo do julgamento, da aplicação das consequências, né? Fazendo esse papel da justiça terrena. Esse evento da mulher adúltera é um dos mais importantes do Evangelho para essas questões. Ele renova, né? Esse evento renova a visão sobre tudo. E a gente vai perceber na essência, nós vamos falar sobre ele, que o que ele traz para nós é exatamente essa mudança de paradigma entre a aplicação da pena, né? A aplicação da sanção, aquela atitude de retribuir o mal, né, com o mal, para encontrar uma justiça de misericórdia e de pedagogia. Para mostrar que todo esse processo da justiça terrena ele tem que caminhar para o ensino, para oportunizar a criatura humana de refletir sobre o erro e de se transformar. Então é um marco divisório na humanidade. E nós vamos perceber quando a gente vai acompanhando a passagem. Nós vamos pedir a paciência dos irmãos para que a gente possa ler o item 12 para relembrar essa passagem que para nós é um tesouro, né? Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou depois Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai e de futuro não tornes a pecar. Está em João capítulo 8, versículo 3 a 11. Olha que interessante, meus irmãos.
Se a gente pensar nessa ocorrência aqui, nós vamos levantando algumas informações importantes. Jesus estava, segundo o Evangelho de João, no átrio do povo do Templo de Jerusalém. Quando se diz que ele estava na praça que corresponde a esse átrio do povo, na praça pública. E ele estava ali pregando o seu evangelho, quer dizer, ele estava ensinando a sua lei de amor. O que acontece? Os escribas e os fariseus trazem uma mulher surpreendida em adultério, quer dizer, alguém, uma testemunha, ou mais de uma testemunha, percebeu ou surpreendeu ela em adultério. E já seguraram ela e já trouxeram ela para o julgamento. Puseram ela de pé no meio do povo e disseram ao mestre: essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés manda apedrejar. Qual a sua opinião? Vamos parar aqui um pouquinho para a gente refletir. Em Deuteronômio dizia o seguinte, que se alguém fosse surpreendido cometendo algum ato que ia contra a aliança do povo hebreu com Deus, esse alguém deveria ser levado a julgamento. E era para ser procedido um julgamento minucioso. Veja que aqui nasce devido processo legal. Aqui exige que primeiro a pessoa seja julgada antes de executada. Né? E isso já vinha muito antes do Império Romano. Quer dizer, isso aqui para nós, do ponto de vista jurídico, é essa necessidade de, antes de alguém ser julgado, tem que viver um processo. E o Deuteronômio é tão impressionante e à frente do seu tempo, que ele dizia o seguinte: olha, ninguém pode ser morto por uma só testemunha. Tem que ter 2 ou 3 que vão atestar que a pessoa estava naquela prática. Veja, que já é uma estrutura de proteção para a pessoa que está sendo acusada. O que acontece? Diz também que vai ser levado aos levitas para julgar ou algum juiz que possa julgar. Jesus, naquela época, ele já começava a ser considerado um profeta. Muitos do povo já o consideravam profeta. E esse julgamento tem que se dar nos locais previamente definidos por Deus para julgamento. Quais são esses locais? Eram as sinagogas e, no caso, o Templo de Jerusalém. Então, isso é um procedimento que foi adotado de forma consciente. Encontraram Jesus, que estava começando a ser considerado um mestre em Israel, que podia fazer o julgamento. Ele estava no átrio do templo, onde ele podia fazer o julgamento, e trouxeram para ele julgar. E disseram: olha, Moisés manda apedrejar, e você? O que é que diz? Jesus estava falando de amor no templo. Então aquilo era um processo de colocar Jesus em contradição. Com um detalhe: Jesus estava no templo, e no templo de Jerusalém nós temos aqueles muros que cercam, e em cima os soldados romanos ficavam circulando para vigiar o povo hebreu o que fazia lá embaixo. Com um detalhe: os soldados romanos, eles vigiavam porque o povo, por exemplo, não podia matar. O povo hebreu não podia condenar ninguém à morte. Então, se Jesus dissesse apedreje, ele ia ter que se entender com a autoridade romana. Se Jesus dissesse apedreje, ele ia ser considerado um falso profeta, porque contraria seu próprio ensinamento. Ou se ele dissesse não apedreje, ele estaria contra a lei de Moisés. Então estava bem articulado de uma forma que Jesus não tivesse opção, não tivesse para onde fugir. E o que acontece nesse instante? Eles colocam a mulher de pé no meio do povo e estão de pé com pedras nas mãos. E o que Jesus faz? Jesus se abaixa. Jesus se abaixa. E aqui começa o processo de renovação da nossa justiça terrena. Jesus se abaixa e começa a escrever. E enquanto ele escreve, os homens continuam naquele movimento de querer apedrejar. Quando Jesus se abaixa, nós entendemos que tem um simbolismo muito forte nisso. Jesus já tinha usado frases como: aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se rebaixa será exaltado. João Batista falava assim: eu tenho que diminuir para que o Cristo apareça. Veja que todo esse processo de abaixar e levantar tem a ver com a humildade e com o orgulho. E que hoje, nas nossas instituições, no que diz respeito às nossas instituições jurídicas, da reunião nossa de uma maneira geral, dessas instituições em torno da aplicação da justiça,
nós percebemos uma grande dificuldade desse movimento de humildade. Né? Esse é o grande escolho da atividade hoje dos poderes públicos, é o orgulho. Porque a gente não cria esse espaço para que a justiça apareça na nossa vida. Né? E quantos de nós necessitamos desse processo? Então Jesus abaixa. E levanta. E quando levanta, ele traz uma frase muito interessante. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Olha que interessante o que ele fala. Quando ele traz essa frase, ele nos traz duas reflexões muito importantes. A primeira, as pessoas estavam ali prontas para apedrejar. Jesus não diz para ela apedreje ou não apedreje. Ele diz assim, vai cogitar do seu íntimo para ver se você tem condições morais para poder acusar e, sobretudo, cumprir a pena. Então Jesus traz uma frase que é, vai olhar para dentro de si para ver se você tem condições de fazer isso que você está querendo. Jesus joga todos nós para dentro de nós mesmos, como uma reflexão que o mais importante julgamento é o julgamento de nós mesmos. E com uma referência também importantíssima que diz assim, olha, queremos aplicar a justiça, queremos ser justos na terra, por fora, vamos ver se estamos sendo justos por dentro primeiro. Vamos ajustar a nossa realidade íntima à providência divina, às leis divinas antes. Vamos nos avaliar, nos julgar. É uma técnica socrática, porque Sócrates fazia isso. Ele, com uma pergunta, devolvia as pessoas para a reflexão íntima para as pessoas encontrarem a resposta. E Jesus dá uma resposta precisa. Tanto é que vão todos embora. Eles largam as pedras e vão embora, a começar pelos mais velhos, verificando que eles tinham muitos erros ali. Mas não é só isso. Quando a gente volta lá em Deuteronômio, que rege esses julgamentos da época, ele vai dizer o seguinte, olha, a testemunha, né, que vai denunciar e a partir da qual vai haver a aplicação da pena, ela tem que julgar a primeira pedra. Olha para você ver o ônus que é dado à testemunha, porque ela não vai poder esconder no meio da multidão. Ela vai ter que ir lá na frente, as duas, porque eram no mínimo duas, elas vão ter que ir lá na frente e julgar a primeira pedra. Né? Então elas têm, se elas vão denunciar, elas têm que ir lá e assumir que estão denunciando e vão à frente do povo para apedrejar. Essa era a lei da época. Lei de Moisés, leis humanas. Porque a gente sabe que nas leis divinas não existe pena de morte. Né? Que isso é um processo da lei de causa e efeito, mas pena de morte não. Porque a lei de Moisés falava, os 10 mandamentos, não matais. E é não matar mesmo. E o Emmanuel, no próprio livro Consolador, fala não matar homens e animais. Ele fala que essa lei vai se ampliando na medida que a gente vai se desenvolvendo e chega a gente entender que não matar animais, seres vivos, nada. Né? E o que fica para nós do entendimento? Por isso Jesus fala, tire a primeira pedra, quer dizer, aquele que é o acusador, a testemunha, aqueles que testemunharam, né? Se não tiverem pecado, se não tiverem cometendo o mesmo erro dela, que era um erro de adultério, né? Eles podem atirar a primeira pedra. Com um detalhe, Jesus não falou adultério, falou erro, pecado. Então, é preciso que a gente aprenda que a gente tem que estar fazendo esse processo de renovação do nosso íntimo para a gente se arvorar a qualquer atividade de justiça. Qualquer atividade de justiça. E aqui justiça nós estamos falando desde um pai que educa, desde um dirigente que coordena, né? Desde um líder religioso que orienta as pessoas, né? Desde um professor que disciplina os seus alunos, né? Desde um mentor espiritual. Todos nós precisamos cultivar esse trabalho de autoridade íntima. E esse trabalho de autoridade íntima não é um trabalho de perfeição, de ser perfeito. É um trabalho de aperfeiçoamento. Nós temos que estar de olho no nosso íntimo, renovando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Né? E aí o que acontece? Todo o povo vai embora. Todo o povo vai embora. E quando o povo vai embora, ficam só os apóstolos. Com um detalhe, os apóstolos continuam com o mesmo pensamento do povo, mas eles permanecem. Porque eles não vivem o constrangimento ainda. Né? E aquela mulher que permanece ali caída, Jesus olha para ela e pergunta, onde estão os que te condenaram? Ela fala, se foram, Senhor, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar.
De futuro não tornes a pecar. Jesus, nesse momento, e é isso que o irmão X diz para nós no capítulo, pecado e punição, Jesus, nesse momento, ele afirma para nós esse caráter pedagógico das instituições de justiça humana. Que as instituições de justiça humana têm que trabalhar nesse processo, não de retribuição do mal, né? Não de vingança da sociedade, mas de trabalho de soerguimento da criatura humana. E é por isso que hoje a gente tem visto, nos presídios, de uma forma geral, esse investimento em oportunidade de trabalho dentro dos presídios, em oportunidade de estudo dentro dos presídios, em presença religiosa dentro dos presídios, em um tratamento humanitário. Para quê? Para que a gente possa criar condições de a criatura humana se soerguer a partir do seu erro. Ela é segregada ali, mas ela tem a oportunidade de refletir, de se transformar. É lógico que a gente está dizendo, é a proposta disso para nós, que tem que ser perseguida nesse sentido. Mas nós estamos longe de atingir essa meta, mas já começa a se adequar à proposta divina. Enquanto muitos de nós temos extrema dificuldade em pensar, os presos estão lá dando despesa para o Estado e tem que ser tratado com desumanidade porque foram desumanos. Não, isso é atraso da nossa mente. Assim como é atraso quando a gente assiste a televisão e começa a julgar e se desenvolver aquele sentimento negativo. Porque já é tempo da gente renovar o nosso sentimento e o nosso pensamento. Então o convite da divindade para nós é que a gente se transforme. E é interessante que nesse processo a mulher se levanta e procura Jesus de novo. Procura Jesus de novo. Depois, à noite, ela chega para Jesus e fala, me desculpa perturbar a sua paz, mas eu estou sem para onde ir. Jesus fala para ela assim, as aves têm os seus ninhos, as serpentes têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde colocar a cabeça. Então ele está dizendo para ela, olha, eu também não tenho onde ir, não. Então você segue, que a vida vai te dar a oportunidade de você transformar isso tudo aí. E ela conta tudo que ela passou. Tudo que ela passou. Todas as dificuldades, tudo aquilo que levou ela a cometer o adultério. E é interessante porque, e aí a gente caminhando para o final, nos chamou muita atenção porque no livro do Boa Nova nós vamos ver nada mais, nada menos do que João. João, considerado o apóstolo amado. Logo depois que a mulher vai embora e segue a sua caminhada para encontrar lá na frente a oportunidade de ressarcimento, João ele se aproxima de Jesus e fala assim com ele, Senhor, por que o Senhor liberou essa mulher de vida condenável? A lei não mandava ela ser punida? Ela tinha que ser apedrejada, segundo a lei. Então, o próprio João, que é o apóstolo mais amoroso, olha, se João teve essa dificuldade, imagina nós. Né? Então, João fala isso com Jesus e Jesus começa a fazer algumas perguntas para ele. Então, João fala assim, acaso você sabe tudo que ela passou para ela ter errado dessa forma? Olha a consciência de Jesus e o ensinamento para João. Acaso você já passou as dificuldades que ela passou para você propor uma condenação dessa? Acaso você sabe o que ela já não experimenta no íntimo do coração de sofrimento? Para nós aumentarmos o sofrimento dela, isso não seria justo. Olha a frase de Jesus, não seria justo aumentar o sofrimento dela. Então Jesus vai oferecendo a João elementos para ampliar a visão e desenvolver a visão de misericórdia. Né? E reproduz ipsis verbis a lição do livro Calma, quando Jesus fala em torno da misericórdia. Né? É um livro Calma, a lição ele vai falando disso. Quando Emmanuel fala, desculpa. Então, nesse sentido, o que a gente vai percebendo? João se surpreende profundamente. E Jesus começa a afirmar, olha, você não tem ideia do que os pais fizeram com essa mulher. Do que o próprio esposo fez com essa mulher até ela chegar nessa circunstância. E Jesus não justifica a atitude dela. Jesus só explica as razões que João teria que ter para ter misericórdia para com ela. Então, nesse processo todo aí de despertamento, é o convite para todos nós renovarmos a nossa ideia sobre isso. E o que é incrível? Quando a gente, por exemplo, pega o livro Pelos Caminhos de Jesus, a gente se encanta. A gente se encanta. Por quê? Porque ali, a Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Franco, fala o seguinte, olha, aquela mulher seguiu
e foi se instaurar na região de Tiro e Sidom. E ali na região de Tiro, ela montou uma casinha em que ela acolhia todos os homens que vinham necessitados na caminhada. E ela auxiliava, alimentava, falava do Evangelho de Jesus, 10 anos trabalhando em favor dos outros. O que aconteceu? O esposo dela, que ela havia traído, que a partir daquele instante ele começou a despertar e entendeu que ele também tinha tratado ela muito mal, ele adoece e ele é trazido cego para essa casinha dela. E olha o que é incrível. Quando ele chega cego, ele não identifica que é ela. E quando eles se encontram, ela começa a acolher ele, limpar as feridas e vai conversando com ele. E ele fala, Jesus acabou com a minha vida, porque ele libertou a mulher que me traiu. E eu nunca mais consegui encontrar com ela de novo. Então ele reencontra com ela naquele instante e ela o acolhe na reta final da sua vida. E ali ela trata dele sem se identificar. Ela vai tratando ele com muito carinho e ele desencarna nos braços dela. Como um fechamento exatamente dessa lei de justiça. Por quê? A própria vida se organizou sem a necessidade de ninguém atirar pedra, de julgar, de piorar o sofrimento dela, que a vida situou da forma mais sustentável, mais leve, da forma de maior misericórdia possível, que ela se reconciliasse com ele no final da vida, de forma natural. Quando muitos de nós queremos antecipar isso, queremos atropelar a situação toda, e a gente se arvora a querer ser Deus na vida dos outros, e nós não somos. Nós somos filhos de Deus e temos que desenvolver essa capacidade de refletir a misericórdia e o amor. É o grande convite para nós em todos os aspectos. E aí agora nós gostaríamos de finalizar lembrando de uma passagem muito interessante do Raul Teixeira. Raul Teixeira estava assistindo a televisão e diante da televisão ele estava julgando um homem que tinha acabado de cometer vários estupros, e o homem ria. Então o Raul começou a se revoltar com aquilo, e o Espírito Camilo apareceu para ele e falou assim, Raul, quanta injustiça no seu coração, hein, meu filho? O Raul se assustou e falou, injustiça? Injusto é ele. Eu falei, não, você já tem conhecimento suficiente de no seu coração desenvolver algo diferente. Esse homem, se você conhece a história dele, sabe o que levou ele a cometer isso tudo? Deus é justo, meu filho. Deus é justo. Deixa a justiça para Deus. Quanto a ti, faz uma prece pelo homem. E o Raul contou isso para nós, contou em público, nas palestras, para que a gente tivesse a oportunidade de refletir sobre como é que a gente está se comportando diante dos erros dos outros. Então nós vamos agradecer a paciência e o carinho de todos, rogando a Jesus que nos abençoe o coração e com seu potencial imenso de misericórdia, Ele estenda o teu amor e a tua luz a todos os nossos corações, alcançando a todos aqueles que recebem da Casa da Acolhida o amparo, o auxílio, alcançando os seus dirigentes, os seus médiuns, os seus vibracionais, os seus tarefeiros, aqueles que recebem apoio, aos seus familiares, aqueles que estão desenvolvendo o tratamento à distância, com a presença da espiritualidade, que Jesus possa iluminar o coração de todos e possa nos auxiliar também com a nossa visão de misericórdia, perceber o quanto a providência divina tem atuado em favor de nós nesse período de pandemia, o quanto nós precisamos, nesse sentido, de deixar que essas vibrações de amor invadam o nosso espírito, a fim de que nós sintamos mais paz e a certeza desse amparo divino que a todos nós auxilia e fortalece na nossa caminhada. Que Jesus possa nos envolver, que esses pensamentos, esses sentimentos que nós hoje podemos trocar aqui, possam cada vez mais ser fecundados pelo amor divino, e que toda a espiritualidade amiga possa receber também a nossa gratidão pela sua presença incondicional nas nossas vidas, nos nossos lares, nos fortalecendo e nos amparando, hoje, agora e sempre. Meus irmãos, nós vamos agradecer a paciência de haver nos ouvido, o carinho e a presença amiga de todos nós ligados à Casa da Acolhida, com um abraço aos dirigentes, a todos os médiuns, aos tarefeiros, aos nossos frequentadores. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, e que assim seja.